Graça e paz. Éfeso, uma cidade muito importante para a época da escrita do Novo Testamento e até hoje ainda é, já que é localizada na atual Turquia. País esse que tem uma singularidade, pertence tanto à Europa quanto à Ásia. Por conta disso, é que muitos comerciantes, para ir de um continente ao outro, passava por Éfeso naquela época. Era uma cidade então cheia de turistas, uma cidade então que tinham muitas pessoas de vários lugares habitando, passeando, negociando, costumes diferentes, crenças diferentes, muito parecido com São Paulo. Para quem mora aqui na nossa região metropolitana sabe bem do que estou dizendo. Você vê na rua pessoas de todas as nações, culturas, costumes diferentes. O apóstolo Paulo, preocupado, portanto, com a situação da igreja daquela região, já que os membros da igreja de Éfeso tinham contato direto com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com pessoas de religiões pagãs. A preocupação daquele homem era que os crentes, os agora convertidos, os que não pertenciam à família de Deus e que tornaram-se pela eleição de Cristo Jesus participantes da família, os que eram mortos e passaram a ser vivos, os que estavam longe e se tornaram próximos, os que não pertenciam ao Pai e agora o fazem como sendo seus filhos, não pudessem novamente pecar, se afastar, levando para a igreja, levando para esta igreja os costumes pagões, os costumes de pensamentos pecaminosos. Pensando nisso, no capítulo de número 3 da meditação desse instante, nós encontramos Paulo então se colocando de uma maneira humilde, clamando ao Pai, no verso de número 14, por aquele povo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Essa nova família agora que os crentes de Éfeso pertenciam, a família celestial, a família do Pai, agora uma família cuja estrutura estava sob a orientação de Deus, é uma família que deveria então ter atitudes diferentes. Cada cidadão, cada participante dessa família devia ter uma atitude agora de acordo com o Pai, de acordo com o Pai desta família. Então, Paulo vai ensinar que ele orava a Deus para que aqueles crentes pudessem ser fortalecidos mediante o Espírito deste Pai. Fortalecidos para que não viessem a cair, fortalecidos para que não viessem a sucumbir à cultura, aos costumes, às informações recebidas, às filosofias, às ideologias, já que era uma cidade que recebia gente de tudo que é tipo de lugar, volto a repetir, de tudo que é tipo de conhecimento, de estudo, de posicionamento. Mas o Filho de Deus deve se manter firme, e a única maneira de se manter firme é quando ele é fortalecido pelo Espírito do Senhor, que muda, que molda o interior de cada homem. A maneira então de não haver um aproximar-se de cultura pagã, de cultura pecaminosa, de sucumbir a essa cultura, é quando o homem interior é transformado, ou seja, de dentro para fora. O Espírito Santo habita na vida daqueles crentes de Éfeso, e agora eles precisam então ter uma atitude de transformação. A sua essência, a sua vida por meio desta essência. Eu não trago de fora para dentro, mas eu trago de dentro para fora, daquele que já tem o Espírito Santo, daquele que já tem o mover espiritual em si. Eu não mais ajo de acordo com as orientações externas, mas com a orientação interna do Espírito Santo de Deus. E este é o primeiro ensinamento para nós, relembrando o que Paulo ensinou aos crentes de Éfeso, para que eles pudessem no seu interior ou do seu interior tirar os ensinos
e práticas, e não pegar do que era externo, e não pegar do que era fora. Mas o segundo ensino que nós temos, depois então de Paulo mostrar àqueles irmãos que eles deveriam então ter atitudes de acordo com o seu interior esse habitado pelo Espírito Santo de Deus, o verso de número 17: e assim habite Cristo no vosso coração interno, novamente, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então você precisa, o seu interior ser tomado de toda a plenitude de Deus, para que você não sucumba. Paulo ensinando aos crentes de Éfeso, e essa é a realidade para as nossas vidas hoje, para que não venhamos a cair na armadilha do que nos é proposto, nos é dado, nos é ensinado pela sociedade a qual estamos inseridos, que a plenitude então de Deus esteja habitando em cada um de nós, mas a maneira disso acontecer, verso 17, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados, alicerçados em amor. A maneira então de o alicerce de Cristo Jesus, que é o amor, a habitação de Cristo no vosso coração, a plenitude de Deus habitando em nossas vidas, acontece quando nós compreendemos a altura, a largura, a profundidade deste amor, a plenitude deste amor. Os crentes de Éfeso deveriam então compreender qual era o amor de Deus, o tamanho daquele amor que é impossível, sim, é impossível mensurar, mas quando nós começamos a pensar no amor, quando nós começamos a refletir nesse amor, na essência, na abrangência desse amor, como os crentes de Éfeso deveriam fazer, nós abandonamos o pecado, estávamos mortos no delito, estávamos distantes, estávamos sem paz, estávamos como órfãos, mas Deus nos adota, nos dá vida, nos dá uma transformação, nos dá uma família, se torna o nosso Pai. Bênção de amor. Quando nós pensamos nisso, fica mais fácil resistir às tentações do pecado. Os costumes, as culturas, as influências externas serão mais fáceis de serem enfrentadas. Lembremos sempre então como Paulo queria que os Éfesos, os crentes de Efésios, pudessem lembrar o amor de Deus, o amor que constrange, que transforma, que muda a nossa vida. Esse é o segundo ensino. Mas ainda dentro desse segundo ensino, além de nós, do primeiro, entender a fortaleza que o Espírito Santo faz em nós, então a partir daí ter atitude de acordo com o interior das nossas vidas, não pelo externo, mas pelo interno, esse transformado pelo Espírito Santo. O segundo ensino é, de acordo com esse interno, a minha ação deve ser lembrando sempre do amor de Deus, que me transforma. Mas isso só é o verso 19, ou melhor, 18. Para poderes compreender esse amor com todos os santos. É impossível, irmãos, nós sem comunhão, sem estarmos na igreja, sem estarmos comungando, adorando a Deus, lembrarmos e sermos fortalecidos. A fortaleza do Espírito Santo em nossa vida se faz notória em nossas ações quando estamos juntos. Salmo 133, na comunhão ordena o Senhor a sua bênção. Depois de um período de isolamento, estamos retornando aos poucos, inclusive nos cultos na igreja. Estou inclusive no templo hoje, mais uma vez. Que falta me fazia estar distante da comunhão. A fortaleza que nós encontramos para sobreviver, para continuar, é no apoio do irmão,
É no apoio daquele que também junto comigo busca o Pai. E aí tem um terceiro e último ensino, os versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Depois então, entenderemos que as nossas ações têm que ser movidas pelo interior, não pelo exterior. Esse interior tomado pelo Espírito Santo. Depois de lembrarmos que conseguiremos tomar essas decisões se nós entendermos o amor de Deus, lembrarmos da largura, da profundidade, tentarmos mensurar aquilo que o Senhor fez por nós, sempre em comunhão, e na comunhão que nós temos forças para não cairmos. O terceiro e último ensinamento é entender que o poder de Deus opera em nós. A Igreja de Cristo Jesus é responsável por transmitir a glória deste Cristo Jesus. Nós somos, como Igreja de Cristo Jesus, responsáveis por isso. O poder do Senhor está em nós, o poder do Senhor opera em nós. As tentações, as dificuldades, os problemas vêm, mas temos em nós a plenitude do Senhor, o Espírito Santo habitando, nos dando poder, nos capacitando. Que como igreja possamos evidenciar, testemunhar, colocar em prática aquilo que fomos chamados a fazer. A Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que imagino ser possível fazer, porque Deus opera maravilhas no meio e por meio do seu povo. Que Deus nos abençoe.